Capítulo 2. Cuiabá era um dos dois pontos de pernoite do VASP 374-375 avos, Rio Porto Velho, 374, e Porto Velho Rio, 375, voos longos, cansativos, cheios de escalas e que, entre outras peculiaridades, cumpriam trechos da ponte aérea Rio Belo Horizonte-Brasília. A tripulação saía do Rio, pernoitava em Brasília, pegava o 374 seguinte, ia até Porto Velho e retornava a Cuiabá. Após o segundo pernoite, na capital mato-grossense, regressava ao Rio, no 375. Na tarde da quarta-feira 28 de setembro de 1988, 3 tripulantes, 2 homens e uma mulher, do VP-375 bebiam cerveja e se esbaldavam com uma picanha num pé sujo de Cuiabá, estabelecimento situado em frente ao Hotel Áurea, onde as tripulações da VASP se hospedavam. Quem porventura estivesse ouvindo a animada conversa, dificilmente perceberia que se tratava de um comandante, seu copiloto e uma comissária de bordo. Não parecia haver a menor hierarquia entre eles. O papo era informal, entremeado de piadas e gozações. Fernando Murilo de Lima e Silva, o comandante, exibia um rosto de galã, cabelos grisalhos e feições angulosas. Tinha postura de comandante, mas não a afetação. Seu colega de cabine, copiloto Salvador Evangelista, Vangelis para os íntimos, escondia os olhos por trás de pesados óculos escuros. Mas não o farto sorriso, franqueado a todos. Está ficando velho, meu chapa. Entre um e outro gole de cerveja, e beliscadas na picanha, Vangelis provocava o comandante, que fizera 41 anos 9 dias antes. E recebia de troco uma gargalhada gostosa. Os dois eram amicíssimos. Nos últimos 15 dias, a escala da VASP os vinha pondo para voar juntos. Quando ambos estavam de folga, no Rio, Salvador era frequentador assíduo do apartamento de Murilo, em São Conrado. Sendo ambos divorciados, não raro Vangelis aparecia por lá, em plena madrugada, com alguma namorada. Sem a menor cerimônia, acordava o comandante. Conversavam e ouviam música. Vangelis era um crianção. Murilo não ficava atrás. Eram tidos como os pilotos mais galinhas da VASP, terror das comissárias recatadas, puro deleite das pra frentex. Como não podia deixar de ser, Murilo era extremamente popular na empresa. Todos, copilotos, chefes de equipe, comissários, gostavam de voar com ele. Deram-lhe o apelido de Cafajeste, com o qual ele parecia não se importar. Numa ocasião, o comandante, que, muito a contragosto, tornara-se grisalho, pintara o cabelo antes de uma viagem de férias a Fernando de Noronha. O resultado fora um desastre, a cor nova resultara em um blend de verde com acaju, que o sol do arquipélago só fez piorar. No retorno das férias, Murilo, que jamais punha o cap, apresentou-se no do departamento operacional do galeão com a cabeça coberta, o cap enterrado de tal modo que só sobraram alguns fios acaju, saindo por baixo, detalhe que não escapou a um colega comandante. Murilo embarcou um pinga-pinga litorâneo, que terminava em São Luís do Maranhão. Quando aterrissou no destino, uma enorme faixa, na sacada do aeroporto, o acolhia: "Bem-vindo, comandante Cafaju". Por sinal, o uso, ou não, do cap ilustrava bem o seu jeito de ser. A praxe na aviação comercial é a de que se o comandante o coloca, todos os homens da tripulação têm de colocar. Se ele não usa, ninguém pode pôr. Não para Murilo, que jamais se importava com esses detalhes. Achava frescura. Muito emotivo, chorava à toa, era também aviador dos mais experimentados. Oriundo da Academia de Força Aérea, onde tirara seu brevet em 1968, em 20 anos de aviação voara em monomotores de treinamento, pequenos bimotores, Douglas DC-3, turbohélices e, finalmente, Boeing 737-200 e 737-300. Seu currículo profissional registrava 19.000 horas de voo. Murilo era divorciado de uma advogada, Vilma, com a qual tinha um filho, Fernando, de 14 anos.
Paulista, criado em Curitiba, Vangelis, 34 anos, trabalhava na VASP havia quase 6. Tinha 3 paixões: a aviação, o rádio, nos dias de folga era locutor da Rádio Imprensa, no Rio de Janeiro, onde usava o pseudônimo de Francisco Salvador, e uma filha de 5 anos, de cabelos encaracolados e rosto angelical. Apesar de sua fama de galinha, e de porra louca, que não fazia a menor questão de desmentir, Vangelis era extremamente solidário e participativo. Estava sempre querendo resolver os problemas dos colegas. A terceira pessoa no churrasco do pé sujo era a aeromoça Ângela Barroso, 40 anos, uma loura muito alta conhecida entre os colegas tripulantes pelo apelido de Angelão. Administradora de empresas e economista, Angelão estava na VASP havia 5 anos. Antes voara na Varig, de 1978 a 1982. Era uma espécie de consultora sentimental dos colegas tripulantes. Naquele 375 avos, por exemplo, havia um comissário de 28 anos, de nome Valente, que estava se munindo de coragem para contar à família que era gay. No pernoite anterior, em Brasília, Ângela tivera uma longa conversa em seu quarto com o rapaz, incentivando-o a revelar seu segredo ao pai, que o vinha pressionando com perguntas a respeito de namoradas e de casamento. Horas depois, durante o breakfast, Valente revelara a Ângela que tivera um sonho horroroso. Eu sonhei que nós dois estávamos no meio de um tiroteio. E meus pesadelos sempre acontecem. Vira essa boca pra lá, ela rebatera, batendo na madeira. Meus pesadelos sempre acontecem, ele insistira. Foram para Cuiabá. Vangelis sentia-se particularmente feliz. Chegara ao botequim correndo, fingindo que fazia um Cooper e brincando com o comandante, cuja cara amassada revelava que acabara de acordar. Murilo andava irritadiço, parara de fumar um mês antes e a abstinência lhe custava grande sacrifício. Angelão, que tinha certa bronca de Vangelis, por ser ele, em seu papel de conquistador, muito seguro de si, vinha se reconciliando com o copiloto na viagem. Depois do churrasco, Murilo subiu ao quarto para voltar a dormir. Angelão e Vangelis ficaram conversando na portaria do hotel. Horas mais tarde, quando Murilo desceu, e viu os dois no mesmo lugar, não resistiu a uma provocação. Não era melhor vocês subirem, para dar umazinha, em vez de ficarem jogando conversa fora? Caramba, gente, que desperdício! A tripulação foi dormir cedo e, na quinta-feira, acordou às 3h45 da manhã. Seguiram na Kombi da VASP para o aeroporto, onde o Boeing chegaria de Porto Velho. Quando o avião aterrissou, um 737-300 novo em folha, prefixo PPSNT, Murilo e seus tripulantes renderam os colegas, exaustos, que haviam decolado de Brasília, passado por Cuiabá no início da noite, subido até Porto Velho e regressado. Em Belo Horizonte, na pensão paulista, o tratorista Raimundo Nonato acordou muito cedo, arrumou sua mochila, pondo dentro dela algumas peças de roupa, um álbum de fotografias, um maço de cartas, revistas pornográficas, uma caderneta de anotações e diversos documentos. Além da foto no Iraque, havia outras tiradas em praias do Rio de Janeiro. Numa delas, Raimundo se abraçava a uma namorada. Havia também fotografias de aviões, de vários tipos e companhias, e o recibo da compra de um revólver calibre 32 e de uma caixa de munição. O revólver e as balas também estavam dentro da mochila. Dentro da caderneta, Raimundo pusera os contra-cheques dos últimos anos. O mais recente, emitido em junho de 1988, mostrava que, naquele mês, ele recebera CZ $6.253,62 por semana. Depois não conseguira mais nenhum serviço. E o culpado, segundo seu juízo, era o presidente da República.